Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, mais uma noite de conteúdo, de conhecimento. Eu sou o Renato Menezes, sou o comitê de governança aqui da APDados, e vou fazer essa abertura da palestra, nossa noite de conhecimento de hoje. Quem estiver conectado aí, já estiver assistindo, se quiser enviar o nome aqui, a cidade, aqui no chat, para a gente ir comentando já ir aquecendo aqui os motores. Estou vendo meu amigo aqui, Felipe Batista, conectado já. O Felipe, lá da cidade de Barueri, São Paulo. Seja bem-vindo, Felipe. Fique conosco. Tem bastante coisa hoje para a gente compartilhar aqui de conhecimento. Quem for o Alex, também conectado aqui. Alex Bortoloni, conectado conosco também. Seja bem-vindo, Alex. Michel também, parceiríssimo aí da Pedados. Michel, seja bem-vindo. Leandro, todo mundo já entrando, conectando. Vão colocando, postando os nomes aqui no chat, quem tiver aí. Vou comentando aqui, enquanto o pessoal está aquecendo os motores aí, eu vou comentando aqui sobre o evento de hoje. Hoje a palestrante da noite é a Lecivânia Martins, ela vai falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. A Lecivânia, além de DPO, ela é formada em marketing digital, neurociência e psicologia, e vamos abordar o tema. Hoje vamos falar de gestão de documentos para a LGPD, um tema importantíssimo aí dentro do contexto atual, dentro do cenário atual, toda essa questão de gestão eficiente dos processos. Segurança e compliance também tem tudo a ver com a questão de armazenamento correto dos dados pessoais, de documentos, tanto para evitar sanção administrativa ou outros problemas, quanto para melhorar a visibilidade em relação ao cliente, economia de tempo, de custo e várias outras abordagens que serão feitas aqui pela Lecivânia, que é fera aqui no assunto. Estou conectado aqui com a gente também, o Éder, o Marcos, o Matheus Vargas também, já mandando aqui no chat de Cascavel, no Paraná, time do Sul aqui conectado também. Sejam todos bem-vindos. Essa palestra, organizada aqui pelo Comitê de Governança da Pedados, é um dos trabalhos nossos aqui na Pedados, além de palestras internas, de promover treinamento para os membros também, essas palestras abertas ao público externas. Fiquem de olho no calendário aí, a parceiríssimo Michel aí vai divulgando as agendas, colocando aí para vocês as próximas palestras. Já temos, né, Michel, aí até o final de dezembro, algumas já programadas, já temos algumas pré-agendadas já, com temas todos muito relevantes para o cenário atual. O pessoal está conectando aí, mais alguns entrando agora. O Vando, se vocês quiserem colocar também a cidade que vocês estão também, se quiser colocar aqui, alguns, o pessoal de São Paulo aqui conectando também. Eu estou também aqui do estado de São Paulo. O Paulo da Pedados também, seja bem-vindo, Paulo. Todo mundo já conectando. Eu já vou. A Lecivânia já está pronta aí, acho que eu já vou passar a palavra para ela para a gente ganhar tempo e ir pro nosso conteúdo principal. Michel? Lecivânia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Ansioso aqui por conhecer mais, por aprofundar nesse assunto aí de gestão de documentos. Já dei dando uma lida aí nos materiais seus, conteúdo realmente extremamente importante para contribuição da LGPD, para quem é não só da área de TI, mas os demais profissionais. Eu creio que a turma toda também é ansiosa aí para te ouvir falar. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Fique à Bom, vontade, o espaço é seu. posso seguir então, né? Por Bom, favor. quero primeiro agradecer, né, pelo espaço aí que vocês estão me concedendo, e espero poder contribuir aqui com os meus colegas, né, que fazem parte aí da Pedados e com todo mundo que está assistindo, né, que o objetivo é aqui a gente trocar conhecimentos, né, e agregar conhecimento aí, assim como os demais colegas têm feito aí quando participam com vocês, tá? Bom, então hoje,
né, a gente vai falar sobre o tema que foi proposto, né, gestão documental e toda a parte da gestão de processo também, o que que isso está, como isso está relacionado com a LGPD, mas a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, né, a gente vai também praticar, tá, porque eu gosto de mostrar na prática, né. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá, a gente vai ter uma apresentação que eu preparei, mas em alguns momentos a gente também vai estar vendo esse conteúdo, diretamente dentro do sistema, que também eu preparei aqui para mostrar para vocês. Então, eu estou compartilhando aqui, por favor aí, pessoal da produção, se já puder colocar na tela. Ok, acho que já, assim, já está aparecendo, né? Bom, aqui uma apresentação rápida, né, o Renato já falou aí um pouco sobre mim, mas aqui só para resumir, eu tenho, mais de 20 anos de experiência, né, atuando na área de implementação de projetos, com foco na gestão documental e automatização de processos, né, eu sei que 20 anos é muito tempo, né, então eu não tenho toda essa idade não, tá, gente? Vamos levar aqui para o profissional, tá? Então, eu tenho bastante expertise, né, nessa área, implementei muitos projetos grandes, né, e conheço aí um pouco a respeito de toda essa dinâmica da implementação da gestão documental, da gestão de processos. Eu também, atualmente, lidero a equipe de desenvolvimento, né, com foco, né, em desenvolvimento de produtos para esse segmento, e também sou de PO, tá? Bom, a nossa agenda de hoje, né, será sobre aquilo que a gente já está comentando, a gestão de documentos, seus benefícios e a relação de tudo isso com a LGPD, né? Também vou fazer a demonstração de uma estrutura documental, né, dentro daquilo que eu já vivenciei de experiência, fazendo algumas, né, algumas anotações, alguns comentários que eu acredito que seja importante, né, para essa aula. Também vamos falar sobre a automação de processos, seus benefícios, também da mesma forma a sua relação com a LGPD, e também vamos demonstrar, né, na prática um exemplo disso, tá? Bom, primeiro, para a gente falar sobre os benefícios, né, da gestão documental, que são muitos, né, eu não sei quais são os conhecimentos que vocês têm, mas esse tema já é um tema bastante debatido, né, já há muitos anos a gente vê que as empresas vêm tendo essa preocupação, né, de fazer a gestão dos seus documentos, mas até então, antes da LGPD, a gente observava que as empresas buscavam esse tipo, né, de implementação, nesse tipo de solução para tratar os seus documentos, mas voltado para obter, né, benefícios como, por exemplo, a melhoria nos seus controles, né, a agilidade também dos seus processos, porque a gente sabe que a documentação, ela está ali, né, em tudo que é processo que você tem, basicamente a gente tem documentação, né, e, enfim, acabava que a partir, de você estar trabalhando a gestão dos documentos, você agrega uma série de benefícios para a empresa. Mas como o nosso foco é falar sobre a LGPD, então eu quero começar trazendo isso tudo, né, para uma visão de tratamento de dados, tá? Então, para a gente entender melhor, né, a importância da gestão documental, nós vamos identificar onde é que nós temos dados dentro da empresa. Então, eu fiz aqui no meu slide alguns exemplos, né, de onde nós podemos encontrar dados pessoais, né, dentro das organizações. Então, nos bancos de dados, nos sistemas de recursos humanos, nas pastas de rede, na planilha, né, em diversos tipos de arquivo, em dispositivos móveis, em sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, né, CRM, nos e-mails, né, nos documentos físicos, nos sistemas de marketing e assim sucessivamente, tá? Aqui, um dos pontos, né, onde a gente vai atuar com a gestão documental é na área de documentos físicos, né, e documentos digitais, mas também, né, nós vamos atuar na gestão de arquivos, né, que estão, anexos em e-mails, mensagens de e-mails, né, ou também em arquivos que são guardados nas pastas na rede, né. Então, hoje em dia, a gente olha para as empresas, apesar da gente, ter em mente que a gestão documental não é algo recente, já é algo, né, que as empresas estão ali trabalhando já há bastante tempo, mas é incrível como no nosso dia a dia a gente
quando começa a visualizar, né, uma empresa, quando começa a fazer um trabalho de gestão documental na empresa, a gente começa a perceber o quanto ainda existe, né, de informações que não estão sendo tratadas, né, em diversos setores, né, e como ainda existem muitas empresas que ainda têm né, um nível muito alto de vulnerabilidade quando diz respeito ao trato da sua documentação, porque ainda é muito comum a gente encontrar documentos nas máquinas, né, nas estações de trabalho, documentos em pastas de rede que são compartilhadas, né, ou o volume, né, de e-mails que trafegam dentro das organizações com anexos de arquivos, né, são imensos ainda, né, e a gente vê a luta das empresas, né, no dia a dia ali para poder tentar melhorar essa gestão da documentação e colocar isso de fato, né, de uma forma que ela tenha um controle melhor sobre, esse conteúdo. E com relação, né, à LGPD, a LGPD eu digo que veio, meio que obrigar as empresas mesmo, a gente não tem mais opção, né, as empresas têm que se adequar. Não mais só por uma questão administrativa, por uma questão de eficiência na gestão, mas também por uma questão legal, né, de estar compliance com a LGPD. Então, quando a gente fala, né, sobre dados pessoais, vem na mente, assim, de primeira, né, os dados geralmente, eu coloco eles como, dissociados, eles não são dados que estão em sistemas, são dados, né, como um RG, um CPF, são conteúdos, como eu posso dizer, né, que não necessariamente eu não consigo passar a visão de documento, né, de que nos documentos eu também tenho dados pessoais. Tá? Mas quando a gente traz para a nossa realidade, a gente começa a analisar, né, onde de fato estão esses dados pessoais, a gente observa que a maioria deles ainda estão nos documentos, né, que estão em toda parte dentro da empresa, em todos os processos. Então, lidar, né, com uma gestão de documentos ineficiente, né, assumir um alto risco, né, com relação a tudo aquilo que a LGPD tem como requerimento e como exigência, tá? Então, quais são os desafios, né, para que a gente possa ter uma gestão eficiente de documentos? Geralmente, esses desafios estão relacionados, né, à volumetria de documentos que tem dentro das empresas, né, aos formatos, né, por não estarem, de certa forma, tão organizados ou classificados de maneira que simplifique, né, o trabalho ou essa visão, né, de documentação organizada, estruturada, né. Outra dificuldade também é com relação ao gerenciamento do ciclo de vida desses documentos. Tudo isso que eu estou falando é impossível da gente ter controle se nós não tivermos as ferramentas adequadas para poder desenvolver, né, essa estrutura de documento, pensando, na gestão, pensando na segurança, né, pensando também na acessibilidade, né, que nós precisamos fornecer para os nossos usuários, né, na eficiência, na produtividade, tá. Então, os documentos, eles impactam assim, de uma forma, muito significativa, né, na atividade do dia a dia da empresa, né. E adotar uma gestão eficiente de documentos, né, pode fortalecer a conformidade da empresa, né, com relação ao LGPD, garantindo a proteção adequada desses dados pessoais, né, além de todos os outros benefícios que eu já citei anteriormente, né, que fazer a gestão documental não está diretamente relacionado só com a LGPD, mas ela traz vários outros benefícios, né. Então, a gestão eficiente desempenha um papel crucial na conformidade com a LGPD. É, aqui, né, estão algumas maneiras pelas quais a gestão de documento pode ajudar a atender os requisitos da LGPD. Então, por exemplo, quando a gente faz a organização, né, e a classificação de todos esses documentos, ou seja, faço um levantamento, né, de tudo que eu tenho de conteúdo que está, né, em formato físico ou em formato digital, e eu consigo classificar esses documentos, entender a importância deles, em quais processos eles estão vinculados, em que processo eles fazem parte, né? E qual é o estado atual do tratamento desse documento? Ou seja,
as pessoas que precisam ter acesso a esse documento têm, de fato, apenas, né, o acesso necessário a eles, no tempo necessário, né? Então, organizar também essa documentação quanto às suas categorias, né? Documentos que podem, de repente, ser classificados de forma mais automatizada, então eu também consigo agilizar, né, a minha produtividade no trabalho de conversão desses documentos, quando eu consigo ter essa visibilidade, porque existem ferramentas que podem tratar documentos, né, que são estruturados, né, e isso facilita toda a parte da conversão do legado, né, que a gente tem atualmente nas empresas, para o formato digital, né. Uma vez que a gente está falando de controle, você ter o controle sobre o papel é uma tarefa, né, árdua, né, quase, digamos, impossível você ter 100% de controle sobre um conteúdo que está em papel, né. O controle de acesso permite estabelecer, né, garantir, na verdade, o acesso de pessoas autorizadas e que tenham as permissões adequadas para manipular os documentos que contêm ou não, né, dados pessoais. Isso ajuda a proteger a privacidade e a confidencialidade dos dados, né, conforme a exigência da LGPD, tá? Outro ponto de atenção é com relação ao tempo, né, de descarte desse documento. Às vezes a gente coleta um documento num determinado processo, né, uma determinada operação da empresa, e esse documento acaba sendo guardado eternamente. E isso traz uma série de problemas, né, custo, porque você acaba tendo que manter um espaço, né, pagar por um espaço para que mantenha aquele documento físico, precisa ter mais pessoas para cuidar daquele documento, né, e acaba ficando acumulado. Em quantas empresas a gente já foi fazer análise, né, da documentação, e a gente viu que tem documento lá que já poderia ter sido descartado há muito tempo, mas ele continua ali, né, consumindo os recursos da empresa. E quando nós conseguimos fazer, né, toda essa avaliação de quais são os documentos que de fato eu ainda preciso manter dentro da empresa, eu consigo reduzir muito esse número, né, e vai me beneficiar em todo o meu processo de conversão, em toda a minha estruturação documental para depois definir regras de segurança e tudo mais, mas também vai me gerar uma redução de custo significativa para a empresa, né? Outro ponto também é com relação à questão de auditoria e rastreabilidade, né? Então, a gestão de documento oferece a capacidade de rastrear e auditar o acesso e a manipulação dos documentos, contendo ou não dados pessoais, tá? Então, isso ajuda com que a gente possa comprovar, né, que nós estamos tomando ações, né, medidas para estar em conformidade com a LGPD, né? Porque eu consigo demonstrar se caso houver essa necessidade, né, se a empresa for demandada, eu consigo demonstrar, né, onde que está a minha documentação, quem são as pessoas que têm acesso, ou até mesmo o histórico do acesso a esse documento, né, como ele foi utilizado e assim sucessivamente. Então a empresa, de fato, ela passa a ter o controle sobre aquela informação e consegue demonstrar isso, né. Com relação também à segurança da informação, né, a gente sabe que, para estar compliance com a LGPD, a gente tem que, trabalhar muito bem, né, toda essa parte da segurança e não somente, né, de documentos, mas toda a segurança da informação no geral que tem dentro da empresa. Mas não podemos esquecer, né, a documentação, que é super importante. Então, a gestão de documentos, ela inclui a implementação de medidas de segurança da informação, como criptografia, controle de versionamento, backups regulares no caso de quando a empresa utiliza uma solução local, né? Proteção contra acessos não autorizados, né? Então, essas medidas ajudam a garantir a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais também em conformidade, né, com as obrigações de segurança da LGPD, tá? Então, basicamente, pelo que a gente está vendo aqui, né, é muito difícil a gente dizer que consegue estar compliance com a LGPD se a gente não tiver as ferramentas, né, para lidar com a parte documental da nossa empresa, tendo essa visão, né, completa, bem ampla, a respeito de como a nossa documentação é tratada, principalmente a documentação que contém dados pessoais, né, que o nível
de exigência, né, muito maior, muito mais elevado, tá? Então, aqui, baseado em tudo que a gente já falou até aqui, eu citei, né, alguns procedimentos que as empresas precisam adotar voltados para gestão documental, tá? Então, aqui, estabelecer políticas, né, e procedimentos claros para a gestão de documentos, incluindo um plano de classificação, né, uma organização efetiva desses documentos, toda a parte de temporalidade, para que se tenha o controle de prazos, né, que necessitam manter esses documentos, porque os titulares de dados, eles podem requerer da empresa, né, que ela faça a eliminação desse documento, ou a própria empresa, ela tem a obrigação de eliminar esse dado, né, após ter cumprido ali o prazo, né, especificado, né, de acordo com aquilo que ela obteve de consentimento para guardar esses documentos, né. Então, se ela começa a guardar esse documento além do prazo, então ela pode ser penalizada. Então, se ela não tem essa gestão, ela vai acontecer a mesma coisa que acontece no físico, né? Dela ficar guardando o documento eternamente, tá? E depois sofrer as consequências com isso, né? A classificação adequada dos documentos também é muito importante, porque a gente, às vezes, esses documentos são gerados dentro da própria empresa. E, às vezes, os documentos vêm de fora. Nos documentos que são gerados dentro da própria empresa, ela pode fazer uma reestruturação desses documentos após uma análise, né, de verificação se os dados que são contidos naquele documento são de fato necessários, se ela não está guardando dados além do que ela precisa para a finalidade com que aquele documento foi definido, né, foi coletado, né, foi criado. Então, fazer uma classificação correta e uma readequação desses documentos, principalmente, né, os que têm dados pessoais, que é o que de fato interessa para a questão da LGPD, é muito importante para que evite depois, né, de você estar com dados excessivos, com informações que você está assumindo, né, uma responsabilidade de alguma coisa que você não teria necessidade de ter, tá? Aí depois definir, né, uma política, né, e uma tabela de permissionamento, né, para poder implementar controles rigorosos para garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham permissão para acessar documentos. E nesse caso aqui, geralmente a gente encontra uma certa dificuldade nas empresas, tá? Vou dar só um exemplo. Vamos supor que a gente está falando de um dossiê de funcionário, né? Existem empresas que elas arquivam o dossiê de funcionário tudo numa única pasta, vamos dizer assim, num único kit de documento, né? Só que quando eu tenho isso no papel, né, a pessoa vai lá, ela tem acesso àquela pasta, ela visualiza toda a documentação ali que está em papel. Quando eu transfiro isso para dentro de uma ferramenta, de um sistema, é, eu tenho mais flexibilidade para fazer essa gestão e definir o meu permissionamento baseado, né, no que as pessoas dos departamentos de fato necessitam ter acesso. Então, existem empresas que elas digitalizam, que elas armazenam o dossiê do funcionário de uma forma única, né? Então, ali dentro tem desde a documentação de contratação, as folhas de ponto, tudo que vai sendo gerado no dia a dia, durante a permanência daquele colaborador na empresa, ela vai acumulando ali. E aí acontece que na empresa você pode ter, por exemplo, a área de benefícios, né, a área de RH, departamento pessoal, a área de treinamento. Então, essas pessoas, elas precisam ter acesso a informações, mas não necessariamente elas precisam ter acesso a todo o dossiê do funcionário, né? Então, quando você faz esse tipo de armazenamento, você acaba que disponibiliza a informação completa para áreas que não necessitam ter acesso. Tá? Então, isso é algo que geralmente gera discussões quando a gente está fazendo, né, a implementação dos projetos, de ter claro, né, documentado em quantas partes eu necessito dividir esse dossiê do colaborador, considerando quais são as áreas da empresa que precisa ter acesso a esse conteúdo e também a questão da evolução, né, porque
todo mês, praticamente, você está incluindo novos documentos naquele dossiê, né? Além disso, às vezes você também tem a questão do jurídico, né, que precisa, a pessoa entrou com um processo na justiça e eu preciso de toda a documentação dessa pessoa, né? Ah, se a documentação está fragmentada, vai ser mais trabalhoso, ou não. Então, a gente, quando vai fazer essa estruturação, né, dos perfis de acesso, a gente tem que olhar, né, para cada processo documental, qual que é, de fato, a permissão mais adequada de acordo com a estrutura da empresa, com a hierarquia da empresa, né, com a forma que a empresa trabalha aquela documentação, tá? Outro item é a questão do armazenamento seguro, né? Então, para você de fato ter essa segurança, que você tem o controle, né, sobre os documentos que contêm dados pessoais, você precisa ter um sistema, né, que te dê todos os recursos, né, para que você possa delegar os perfis de acesso, determinar os perfis de acesso, né, de acordo com o que de fato a pessoa tem de permissão. E aí existem muitas situações, né, de segregação de acesso, onde as empresas acabam tendo dificuldade, porque às vezes ela precisa, por exemplo, dar acesso a um contrato, né? E naquele contrato tem informações pessoais, ou por alguma outra razão, né? Aquele contrato ele precisa estar dentro de uma pasta onde estão todos os contratos da empresa de determinado tipo. Mais um contrato específico, por alguma razão, ela precisa ter sigilo, né? Então, eu preciso ter ferramenta que me dê a possibilidade de eu aplicar, né, tags, né, ou regras de segurança a nível bem granular mesmo, a nível de documento, não apenas de pasta, tá? Então, tudo isso também precisa ser avaliado quando a gente vai definir essa estrutura de documentos, tá? Depois a questão de backup, né? A gente às vezes fala, todo mundo sabe que tem que fazer backup, né? Isso é lógico, mas não é muito o que a gente encontra. Então, às vezes as empresas acabam pecando e muitas vezes a gente acaba sendo acionado, né? Para tentar ajudar numa situação onde a empresa tinha que ter o backup, mas acabou não tendo o backup por alguma outra razão, por um descuido, né? Ou porque a pessoa achou que nunca ia acontecer um problema, né? E acabou não fazendo o backup, tá? Então, é lógico, hoje há uma tendência muito grande da gente trabalhar com soluções em nuvem, né? Então, isso aí já elimina, porque a questão de backup para solução em nuvem é de responsabilidade do fornecedor, né? Então, é um trabalho a menos para o pessoal de infraestrutura, tá? Mas quem tem solução local, isso né? É fundamental que se tenha uma política de backup bem definida e que seja aplicada na prática, né? Aqui a gente já falou sobre retenção e descarte adequado, aí também a gente está falando sobre a questão do descarte da documentação, né? Porque se a gente vai guardar por um período, como que nós vamos tratar, né? Como que nós vamos monitorar, como que nós vamos controlar quando está na época de descartar, e como que esse processo de descarte, de fato, ele vai acontecer na prática, né? Quando a gente converte a documentação física, né, para o digital, e trabalha com uma ferramenta, né, para fazer essa gestão e que tem esses recursos, então é muito mais fácil, porque a ferramenta já trata de fazer, né, todo esse controle, de alertar os usuários, né, de gerar os relatórios que são necessários e, dependendo de como ela é configurada, de até mesmo executar esse descarte de forma automática. Então, isso evita que tenha que ter a interação de um usuário que pode esquecer, né, que pode cometer algum erro e você acabar mantendo documentos com dados pessoais além do período, né, que você está autorizado legalmente, né? Auditoria e monitoramento, também a gente já falou sobre isso, né, da importância de você ter também, né, não só ter a ferramenta em si, mas de você também analisar, fazer as análises periodicamente, não ter pessoas, né, que fazem esse tipo de monitoramento mais próximo para você entender como está sendo o comportamento de fato, se aquelas regras, né, que foram implementadas, elas são de fato as melhores opções, elas são eficientes ou se precisam de melhorias, né? E um outro ponto muito importante é a questão da conscientização e treinamento do pessoal, tá? Porque se a gente faz, eu posso implementar, né, a melhor ferramenta aprovada pela NASA, né? Mas se o usuário ele não está conscientizado a respeito da utilização,
correta, né? Aí em vários aspectos, questão de segurança, questão também das melhores práticas da operação da própria ferramenta, né? Como colocar o documento lá dentro, como o documento tem que ser indexado, né? E a usabilidade como um todo, não adianta, né? Todo o trabalho que a gente tem previamente, porque é algo trabalhoso de se fazer, né? Não é tão complexo, mas é moroso, é trabalhoso, você tem que fazer com atenção. Você não consegue pegar toda a documentação da empresa e fazer uma reestruturação assim de bate-pronto para todo mundo. Então, você tem que ir, né, priorizando até que você consegue implementar em todas as áreas, né? E ter, de fato, uma empresa digital, né? Porque às vezes a gente observa que as empresas estão buscando tecnologias que estão ali no topo, né? Inteligência artificial, machine learning, supercriptografias, enfim, né? Muitas coisas super evoluídas e não tem nada errado com isso, tá? Isso é muito bom, né? Hoje essa é a nossa realidade. Mas, infelizmente, muitas empresas deixam de fazer o básico, né? Que é cuidar de fato para que toda a sua documentação esteja, né, adequada, esteja recebendo um tratamento adequado, e com tudo isso que a gente falou aqui, né, dentro de um repositório centralizado, que você tenha o controle, que você tenha a visibilidade, que você tenha alta disponibilidade, que toda a questão, né, da auditoria esteja disponível, que toda a parte de controle de retenção também esteja implementada, né? E aí acaba que às vezes implementa num departamento e deixa o restante da empresa a desejar, né? Sem essas funcionalidades. Então, para a gente dizer hoje que uma empresa está compliance com a LGPD e não tem, né, uma solução que trate a sua documentação, é meio, né, não é muito confiável, né? Então, é super importante, tá? Bom, então tudo isso que eu falei sobre gestão de documentos, né, a gente vai ver um pouquinho, tá, como que a gente aplica isso na prática, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui minha tela. Eu acho que precisa tá mudando o compartilhamento, né? Ok. Bom, então eu vou entrar aqui, tá? Dentro de um sistema. Então, aqui, tá? Eu tenho a minha área de documentação, tá? E aqui eu estruturei, é lógico que é uma base de demonstração, então ela não tá perfeita, né? Eu vou colocando aqui muitas coisas, tá? Mas qual que é a ideia aqui de você criar uma estrutura documental? É você ir fazendo, pouco a pouco, como eu disse, né? Atendendo todos os departamentos, e daí você pode separar a documentação por departamentos, né? Por centro de custo ou por processo, tá? Porque dependendo da forma que se utiliza, ela vai estar mais alinhada, né, a sua maneira de estruturar com o processo em si, não com o setor, tá? Então, aqui eu crio, né, todas as pastas e dentro dessa criação da estrutura, eu vou definir os perfis de acesso e também vou definir os níveis de pastas que são necessárias, tá? Nesse momento da gente trabalhar com essa estruturação das pastas, geralmente as empresas cometem também muitos erros, né? Porque, às vezes, o usuário que vai trabalhar com a gente, né, nessa configuração da estrutura, ele está acostumado ali com as pastas do Windows. Então, lá na árvore do Windows, você vai criando um monte de níveis, né, de pastas, porque o seu índice, ele é os níveis de pasta. O seu índice é somente a pasta, basicamente, né? Então, ele quer trazer aquela visão do que ele tem lá, do Windows, para dentro de uma ferramenta de gestão. Mas uma ferramenta, né, um GED, um ECM, eles são ferramentas que têm mais inteligência. Então, você não é recomendado você replicar a estrutura que você tem no Windows para cá, mas você avaliar, né, como que essa estrutura ela pode ser mais enxuta, né? Eu ter menos pasta, porque eu tenho que aproveitar os outros recursos que eu tenho, como a indexação, né? Para que eu possa trabalhar com menos estrutura de pasta. Porque se eu coloco muita estrutura de pasta, significa que eu vou ter muito mais gestão depois, muito mais necessidade de gestão dessa estrutura. Então, todas as vezes que, por exemplo, vamos supor que eu vou guardar aqui, né? Vou fazer o armazenamento de gestão de documentos de funcionários. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma pasta aqui, né? Só para. Opa, eu criei no lugar errado, deixa eu colocar no local certo aqui. Então, vou criar aqui uma pasta na raiz, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar o nome funcionários, tá?
para a nossa pasta. E aqui dentro, como eu poderia fazer essa estrutura? Eu poderia simplesmente vir aqui e sair criando pastas aqui para o nome dos funcionários, né? Então, aqui seria meu nome, funcionário 1, né? Aí, funcionário 2, aí a Maria, daí o João, né? E assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece aqui? Imagine uma empresa que tem um turnover muito alto de funcionários, né? E que tem um volume de funcionários muito grande. Então, uma empresa tem 2.000 funcionários. Eu ia ter que ficar administrando 2.000 pastas no mínimo, e depois tudo que fosse sendo atualizado. Então, se ano que vem entrou 500 funcionários, eu ia ter que criar 500 pastas novas, né? Além de manter as pastas antigas dos meus funcionários, né? Então, isso não seria uma estrutura de documentação adequada, tá? Como que seria uma estrutura, então, adequada para o armazenamento dos documentos dos funcionários? Então, eu poderia vir aqui, simplesmente eu crio uma pasta chamada funcionários, daí, lembrando daquilo que a gente falou, né? Eu posso dividir o meu prontuário em áreas, tá? Então, eu colocaria aqui dentro, né? Uma subpasta aqui para benefícios, desconsideraria as pastas individuais, né? Então, seria benefícios para tudo que eu vou guardar relacionado a benefícios dos funcionários, né? E aí, uma outra pasta aqui para treinamentos, então, tudo relacionado a treinamentos, não importa de quem seja, tá? E uma outra pasta aqui, só para não ficar muito longo, tá? Uma outra pasta aqui para admissão. Mas eu poderia também ter uma pasta, né, para demissões, para rescisões, e aí eu vou colocando categorias, né, meio que categorizando. Então, o dossiê do funcionário, ele vai ter várias partes, só que separado. Tudo que é de admissão vai estar nessa pasta, tudo que é de treinamento nessa pasta, tudo que é de benefícios nessa pasta, tá? E daí, como que eu vou usar a inteligência do sistema para poder indexar esse conteúdo, né? Eu vou utilizar, né? Uma das opções, eu vou utilizar templates para poder fazer isso. Então, quando eu vou guardar o documento de um funcionário, então eu vou colocar aqui funcionários, vou criar um template, tá? E aqui só identificar aqui, novo, porque eu acho que já tem outras fichas aqui para eu não me perder. Então, aqui eu vou colocar quais são os índices que são importantes e que eu, de fato, necessito para poder recuperar essa informação depois, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, né, a matrícula do funcionário. Então, é uma informação única, né, que eu vou poder usar para encontrar esse funcionário depois. Mas a matrícula, nem sempre eu sei, né, o número dessa matrícula. Pode ser que o usuário que está guardando não tenha essa informação. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com o CPF também do funcionário, ou com o nome, tá? Então, eu vou criando essa configuração que eu faço uma vez só, né, e ela vai servir para toda a minha estrutura documental, né, relacionada a funcionários. Deixa eu tirar aqui, esse negócio está me atrapalhando. Então, eu vou criar aqui uma máscara, tá, de um documento, né, uma máscara de CPF, porque eu quero guardar aqui um CPF, tá? Pronto, então, só vou criar esses dois campos para não ficar muito demorado. E agora sim, eu vou guardar um documento de um funcionário, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou usar a digitalização e vamos supor que eu queira guardar aqui toda a documentação de admissão desse funcionário. Então, eu vou vir aqui na janela de digitalizar. Aqui, eu vou colocar o nome do funcionário. Essa informação eu posso trazer, né, de algumas maneiras. Então, na estação de digitalização, eu já posso configurar isso para o sistema reconhecer, pegando isso do próprio documento, tá? Mas como eu não configurei aqui para a nossa estrutura, então eu vou digitar aqui, né, as informações que eu quero, tá? E eu vou usar aqui a indexação que nós acabamos de criar juntos aqui, tá? Então, a minha indexação aqui, deixa eu digitar aqui, funcionário novo, é esse aqui, né, o meu template. E a matrícula, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar fácil para nós achar. E aqui, né, um CPF. Pronto, foram os dados que eu usei. Aqui no lado, eu posso tirar uma foto, eu posso fazer um screenshot da minha tela, gravar o vídeo, eu posso buscar documentos que já estão armazenados, né, na minha rede, na minha estação, ou eu posso vir aqui fazer a digitalização, tá? E eu quero aproveitar e mostrar para vocês que nós podemos converter tudo que nós temos em papel, né, para o formato digital, e descartar o papel, tá? Então, isso é uma coisa muito bacana
que o decreto 10.278 nos permite fazer, tá? Então, para isso, eu preciso fazer aqui a indexação com mais alguns campos que o decreto exige, tá? E para poder a gente fazer essa indexação mais completa, tá? Então, já fiz isso aqui, agora eu vou capturar. Então, eu tenho um scanner aqui do lado, ele vai chamar o meu scanner e vai começar a fazer a digitalização dessa documentação. Lembrando que eu estou fazendo apenas a admissão, mas eu posso fazer também o dossiê completo pela estação de digitalização e o próprio sistema ele já vai armazenar esse conteúdo na pasta correta. Então, ele já vai classificar o documento, vai guardar a parte que é da admissão na pasta de admissão, a parte que é de treinamento, treinamento e assim por diante, tá? Então, eu fiz a digitalização. Aqui eu poderia organizar dentro do dossiê do funcionário no setor de admissão, eu poderia organizar. Então, vamos supor que isso aqui é, né, toda a parte inicial, né, a documentação pessoal do funcionário, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, eu vou unificar e vou colocar aqui, documentação pessoal, tá? Então, é a primeira parte que eu estou gravando. Pronto, ele ainda sobrou páginas aqui, então eu vou juntar todas essas aqui e vou gravar aqui como o contrato de trabalho, tá? Se eu quiser separar dessa maneira, tá? Não é obrigatório. Feito isso, eu vou salvar. E como eu estou fazendo a digitalização com validade legal, tá? Vou aplicar para mim, né? A validade, então ele está fazendo aqui toda essa validação, demora uns minutinhos para fazer, porque ele aplica, né? A validade legal. E aqui está o documento que eu acabei de criar, tá? Então, tudo que for relacionado à admissão desse colaborador, eu vou alimentar, eu vou continuar agregando aqui, né? Nesse dossiê específico de admissão, e assim também vai acontecer com todas as demais áreas, e aí eu vou conseguir tratar a questão da segurança, né? Só quem tem permissão na documentação de admissão vai acessar essa pasta. Quem não tem, vai acessar somente a pasta que foi dado lá do treinamento ou do benefício, e assim, de acordo com o que a gente definiu. E aqui estão os índices para a recuperação dessa informação posteriormente de uma forma exata e mais rápida, para também questão de relatórios, tá? E aqui dentro está o documento, tá? Então, o documento, observe que aqui ele aplicou uma informação válida legalmente, ele aplicou um carimbo nesse documento. Isso aqui aconteceu porque eu estou usando a validade legal do documento para descartar o papel, tá? Aí eu posso descartar, por exemplo, qualquer tipo de documento? Não, documentos, por exemplo, com valor histórico não podem ser descartados, mesmo que você digitalize. Mas a grande maioria dos documentos das empresas podem ser descartados o papel. Então, isso aqui é algo que eu acho muito interessante, né, para a empresa que quer, de uma vez por todas, se livrar do papel, né? E agora, com a questão das assinaturas digital, né, do sistema de assinatura digital, inclusive, pode estar integrado, fazendo tudo junto aqui, que é o caso, né? Aqui a gente pode fazer, gerar documentos novos, anexar e já mandar para assinatura digital, então você já elimina a questão do uso do papel totalmente, tá? E já começa, né, a trabalhar 100% digital de fato, tá? Então, aqui está o documento, e aí, como que se aplica aqui a questão da rastreabilidade, né, da auditoria? Então, aqui, ó, a gente tem um log, tudo que acontece com esse documento, ele vai sendo registrado aqui. Então, o documento ele foi criado, né, aqui os arquivos que foram anexados no documento, né, tudo que aconteceu, a aplicação da validade legal em cada um dos arquivos, então ele mostra aqui. Uma função bacana, eu posso compartilhar esse documento aqui com pessoas externas. Então, vamos supor, eu preciso mandar para o advogado, porque tem um processo. Então, eu vou mandar a documentação desse colaborador, mas eu não vou mandar anexo por e-mail, nem vou, né, ficar usando outros métodos de fazer isso. Eu simplesmente coloco aqui, ó, o e-mail do advogado, né, ou de quem eu quero compartilhar, determino o prazo que eu quero compartilhar, adiciono e crio o link, pronto. Na mesma hora, a pessoa vai receber o e-mail com o link apenas, ela vai acessar o link e ela vai ter acesso ao conteúdo que você compartilhou. Inclusive, esse conteúdo, ele pode ser restrito. Então, dentro desse documento, eu tenho aqui, ó, 3 arquivos. Cada um dos arquivos tem lá uma quantidade de páginas, né? Porque a gente dividiu na hora da digitalização. Eu posso querer compartilhar com essa pessoa apenas 2 desses arquivos e um não. Tá? Então, se eu compartilhar 2, ele só vai ver os 2 que eu compartilhei, mesmo esse documento tendo 3 arquivos, tá? E o bacana disso é que
tudo que essa pessoa fizer fica rastreável. Então, se eu vier na auditoria, eu vou ver quando a pessoa abriu o documento, qual foi dos arquivos que ela visualizou, se ela baixou algum dos arquivos, tá? Então, tudo isso é a rastreabilidade, né? Outro ponto também, que no documento, se você fez um plano de classificação, aqui você pode aplicar esse plano de classificação no documento. Então, eu defino aqui, ó, aqui está o meu plano de classificação, eu seleciono, já determino aqui as minhas classes, né? As fases, a fase que o documento está, e assim sucessivamente. Então, uma vez que eu faço isso aqui, o sistema começa a fazer também um monitoramento desse arquivo para atender a questão da temporalidade. Então, quando chegar no tempo que eu defini nesse plano de classificação que eu criei previamente, né? O sistema vai executar as ações que foram definidas no plano de classificação. Então, ele vai ser eliminado? Sim, o sistema já elimina. Se não, vai ser eliminado só o físico, se tem ainda físico, né? Ou se vai ser guarda permanente. Então, tudo isso você já trata quando você cria, né, o plano de classificação, ok? Bom, gente, aí se eu quero recuperar esse documento, então aqui eu tenho a minha área de busca, né, que todo sistema de gestão documental tem, né? Então aqui eu vou fazer uma busca geral, tá? Por exemplo, vou buscar por um termo específico, eu não sei exatamente o que eu quero, então é tipo um Google, né? Então eu cliquei aqui em Interfaz e ele me trouxe um monte de coisa aqui, ó. Pode ser que eu acho o que eu quero, pode ser que não. Aí eu posso refinar essa busca, tá? Então, se eu quiser uma busca mais refinada, então aqueles índices que nós criamos agora há pouco, aí eles vão ser uma mão na roda, tá? Então, eu vou achar ele aqui, ó, funcionário, né? E aí eu vou selecionar os índices que eu criei. Então, como nós só criamos 2, então só tem 2, tá? Mas eu posso vir aqui buscar o conteúdo, né? De acordo com a informação que eu quiser aqui, tá? Então, eu coloco aqui a informação que eu indexei, se eu não estou enganada, foi essa, vamos já conferir, pronto. Então, busquei pelo CPF, né? Então, ele me trouxe aqui, ó, o documento que nós acabamos de indexar, observe que ele trouxe apenas esse documento, porque eu trabalhei com índices específicos, né? Então, quando a gente está fazendo o mapeamento da documentação, nós precisamos determinar tudo isso, tá? Então, ele trouxe aqui para mim pelo CPF e trouxe também outros dados que eu defini. Então, toda essa organização dos dados, né, é a gente que define também na hora de estruturar o documento. E aqui eu vou para a área de visualização do conteúdo, que é aquele mesmo documento que nós acabamos de digitalizar. Aqui eu posso incrementar esse documento com novos arquivos, né, e assim sucessivamente, ou criar novos documentos independentes, tá? Bom, então eu também posso compartilhar internamente o documento com pessoas da própria organização, mas às vezes a pessoa não tem acesso a um documento, né? Mas ela precisa tomar alguma ação sobre aquele documento. Então, o meu usuário ele pode compartilhar. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 2 documentos compartilhados, então ele recebe, aí tem o prazo que a pessoa tem para fazer, ela pode entrar e visualizar o documento, né? E também na parte da documentação, a gente tem uma coisa legal que as pessoas podem fazer comentários no documento. Então, todas as ações que você precise que sejam realizadas num documento, você pode colocar aqui, né? Favor atualizar o arquivo ou a certidão X, né? E isso aqui fica no histórico, então ninguém pode apagar, ninguém pode alterar, tá? E todas as vezes que as pessoas consultam um documento que tem anotações, elas vão ver todo o histórico, né? Das pessoas que colaboraram de alguma maneira, né, com alguma orientação a respeito daquele documento. Além disso, dá para colocar, por exemplo, prazo de validade, que também pode ser feito independente de você ter ou não um plano de classificação, tá? E aí o sistema manda isso para uma tela específica, onde o usuário vai visualizar todos os documentos que estão dentro daquele prazo, você define o prazo se você quer ser alertado com 30, com 60, com 90 dias antes do vencimento, né? E ali você pode tomar alguma ação sobre esse documento, ok? Bom, gente, como a gente não tem tanto tempo, eu vou seguir na minha apresentação e vamos deixar as perguntas para o final, pode ser? Bom, então vamos voltar agora. Vamos falar rapidamente sobre processos, tá? Porque até aqui nós falamos de documentação, né? De documentos, tá? Então, os benefícios, né, da automatização dos processos, né, para as empresas e com foco na LGPD, tá? Então, vamos falar primeiro sobre, né, de maneira geral, de maneira genérica, né, como os processos, a automatização deles beneficiam as empresas. Então, a automatização de processos permite que as empresas realizem tarefas repetitivas e demoradas de forma mais rápida e precisa. Isso resulta em uma maior eficiência operacional, economizando tempo e recursos, né? Também ajuda na redução de erros, né? A gente vê muito, acontece muito nas empresas de pessoas
fazerem os processos e pelo fato delas terem que elas mesmas controlarem o que precisa fazer e quais são as informações que ela precisa para fazer aquela tarefa, isso acaba, às vezes, demandando muito tempo da pessoa, porque às vezes a pessoa não está tão instruída com relação àquilo, ela não tem muita certeza, né, do que ela precisa fazer, não está muito claro, e às vezes ela não tem todas as informações que ela precisa para realizar aquela atividade. Então, isso acaba sendo um grande consumidor de produtividade, né? Então, quando você automatiza um processo, no desenho do fluxo, na parametrização do fluxo, tudo é pensado pelo usuário. Então, o sistema, ele assume a orquestração das atividades, né? Como que essas atividades têm que acontecer, que informação que precisa estar disponível naquele momento, que informação o usuário vai precisar inserir ou consumir naquele momento, que tomada de ação que ele tem para fazer, né? Então, isso fica muito claro, muito transparente ali para o usuário, e isso elimina muito erro e alavanca a produtividade, porque o usuário deixa de ser o responsável pelo controle da tarefa, ele passa a ser o executor da tarefa, né? E isso também ajuda muito, né, para quando você tem que substituir pessoas, né? Então, quando você vai substituir pessoas dentro da empresa, acontece que você tem que treinar aquela pessoa em toda a rotina da empresa, fazer aquela pessoa entender como que funcionam as coisas. E quando você tem, né, uma solução para automação, né, uma ferramenta para automação, o treinamento ele é mínimo, tá? Porque o próprio sistema ele vai conduzindo a pessoa e mostrando para ela aquilo que ela tem que fazer. Então, qualquer pessoa consegue pegar muito rapidamente, tá? E isso traz uma redução enorme de custo, porque o maior custo que as empresas têm é com a perda de produtividade, então as pessoas consomem, no mínimo, 30% do seu tempo é jogado fora, porque ela não tem informação, porque ela não sabe como fazer, porque ela errou, e assim sucessivamente, tá? Então, uma grande empresa que tenha um número muito alto de funcionários e uma folha de pagamento estratosférica, pega 30% só disso, que é uma estimativa muito por baixo, né? Quanto que isso representa de economia só falando de produtividade, tá? Sem falar de outras coisas, né? Como, por exemplo, né, o controle, a visibilidade dos processos, né? A rapidez com que eles podem ser executados. Então, quando a gente automatiza processos, a gente geralmente tende a ganhar, né, processos que a gente fazia em 15 dias, a gente consegue completar em 3, 4 dias. Então, é um ganho muito grande de tempo, e tempo é dinheiro, né? Melhora a tomada de decisões, então as pessoas elas passam a tomar decisões baseadas em dados, né? Baseada em ações que já estão sendo pensadas previamente, que já estão sendo tratadas e com a informação correta que ela precisa para tomar a decisão, e também pelo fato dela ter visibilidade dos processos, né? Ela consegue identificar, por exemplo, aonde existem os gargalos, né? Por que existem aqueles gargalos e depois melhorar esse fluxo. Então, a automação de processo, ela é uma atividade constante nas empresas, mesmo que ela tenha implementado um processo X, aquele processo ele sempre pode evoluir, sempre pode melhorar, ele sempre pode ser mais automatizado, né? Então, a versão 1, eu digo que é sempre a versão inicial. Aí, depois disso, né, você pode agregar mais tecnologia, você pode agregar novas regras de negócio mais eficientes, que de repente você descobriu porque você começou a automatizar os processos, você começou a entender a empresa, né? Quando você automatiza o processo, de fato, você passa a ter visão sobre como a empresa funciona. E aí, quando a gente traz isso para a questão de dados pessoais, né, basicamente é o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai trabalhar com roupa, com de pia, quando a gente tem que fazer o levantamento dos dados, né? Saber onde é que estão esses dados, por onde que eles passam, né? Quem tem acesso. Então, basicamente, a gente está fazendo todo o fluxo ali, né? Dos dados e esses dados estão dentro dos processos também, estão dentro dos documentos, mas também estão dentro dos processos, como também estão dentro dos sistemas que já existem na empresa, né? Então, o processo ele traz a melhoria na colaboração e na comunicação, tá? Então, uma coisa que a gente sempre visualiza, né, que é a questão das cobranças, ou de ficar perguntando, fulano, você fez isso, fulano, aquela tarefa, aquela coisa foi resolvida, isso deixa de existir, né? Então, a comunicação ela fica muito mais clara e o relacionamento também entre as pessoas, porque deixa de ter essa cobrança pessoal, física, né? Passa a ser sistêmica, porque o sistema começa a controlar ali. Se você não fez, ele notifica, ele cobra, mostra uma bolinha vermelha e assim por diante, né?
e melhoria na experiência do cliente também, porque quando a gente aumenta a nossa eficiência, né, a eficiência da empresa, abre portas para que você tenha ali para o seu cliente final, né, um melhor atendimento, né, trabalhe com informações mais corretas, né, isso evita desencontro de informações, né, então isso é muito importante. E também podemos trabalhar com a conformidade regulatória, porque quando você tem os dados trafegando, por exemplo, no e-mail, né, que acontece muito, a gente não tem automação de processo, o processo ele continua existindo dentro da empresa, porque uma empresa é um conjunto de processos, né? Então, ele não deixa de existir porque você não tem uma ferramenta de automação, ele continua lá, só que aí os recursos são diferentes e são mais arcaicos, né? Então, você tem que ficar pegando autorização por e-mail, você tem que ficar controlando por planilhas, coisas que são muito complexas de você administrar. E anexos por e-mail, em época de LGPD, né, que contém dados pessoais, é um risco bem alto, né, de você compartilhar informação indevidamente. Quantas vezes a gente já não recebeu um e-mail que não era para a gente, né? E tem lá N informações, entendeu? Então, todos esses riscos, o pessoal que trata aí, né, da LGPD vai visualizar, e aí a importância de se ter uma automação, né, dentro de uma ferramenta é muito grande, tá? Então, aqui, processos, ele se aplica na empresa como um todo, né? Lógico que alguns processos da empresa, eles já estão dentro de algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, você tem lá o seu sistema, seu CRM, ele é um conjunto de processos, mas ele atende ali ao pessoal do comercial. Aí você tem lá o seu RP, né? Faz a sua parte financeira, contas a pagar, contas a receber, também é um conjunto de processos, mas é um processo que é estruturado para determinados fins. Só que você tem ali um conjunto de outros processos que não conectam com nada, né? Que é justamente esse tráfego por e-mail e assim por diante, né? Pelo fato de você usar uma ferramenta, né, para automatizar todos esses processos, você tem um ganho enorme e você pode automatizar qualquer processo que seja automatizável, tá? Porque também não é todo o processo dentro da empresa que é aconselhável você automatizar, mas a grande maioria sim, tá? Então, você pode fazer qualquer processo, mas eu quero falar um pouquinho a respeito de processos, né, que são necessários de uma forma bem específica para a questão da LGPD, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a gestão de consentimento, né? É lógico, a gente sabe que existem muitas ferramentas que são muito focadas só em LGPD, tá? Mas a vantagem que tem um BPM, né? Uma ferramenta de automação de processos, é que você consegue fazer qualquer processo. Então, você faz tanto os processos da empresa como um todo, né? Aqueles processos que necessitam automatização, como você também pode lidar com os processos relacionados à LGPD, como, por exemplo, a gestão de consentimento, quando você tem que pegar um consentimento de uma pessoa, né? De um proprietário de dados, tá? Titular de dados, né? Ou fluxos, por exemplo, de controle de acesso de segurança, liberação de segurança, né? Liberação de acesso para pessoas novas que são contratadas na empresa. Então, você pode ter todo um fluxo que faz essa gestão e isso pode ser controlado desde o momento que é feita a admissão dessa pessoa. Então, faz todo o fluxo de admissão da pessoa, em determinado momento, esse fluxo ele se desdobra, né, acionando também o pessoal da infra, né, o pessoal de segurança, de acesso, para que possam fazer as liberações que são necessárias, né, para atendimento, né, de acordo com o que foi mapeado lá para manter, né, o controle de riscos e tudo mais, tá? Atendimento aos direitos titulares, então nós também podemos usar, né, os processos, automatizar processos com essa finalidade. Então, eu posso, por exemplo, desenhar um fluxo que está conectado lá no meu site, lá no meu portal. Então, as pessoas, né, se você divulga que as pessoas, os titulares de dados, eles podem abrir uma solicitação lá pelo seu site, né? Que tem um formulário que você coloca lá, e isso pode estar conectado no BPM, e a partir do momento que as pessoas fazem essa solicitação, isso já entra dentro do fluxo, e você não perde essa informação, tá? E aí você pode controlar prazos, né? Você pode trafegar isso para as áreas que precisam ser envolvidas, né? Para que dê a resposta a esse titular de uma forma mais rápida, né? Sem correr risco de perder prazos, por exemplo, né? Inclusive com notificações de SLA e tudo mais, tá? Então, isso pode ser feito utilizando uma integração, né, via API, para que o que for acionado lá pelo site entre diretamente para dentro dos processos, tá?
E toda a parte de monitoramento e tratamento de incidentes também, né, que são coisas que precisam ser coordenadas, né? E às vezes é o DPO, você está ali, aconteceu um incidente e está todo mundo maluco, né? E aí, como que você vai controlar o que cada pessoa tem que fazer, né? As ações se já foram feitas, se não foram feitas, você vai ficar fazendo isso no Excel, como que você controla, né? Tem que ter alguma ferramenta. Então, você pode ter, de repente, uma ferramenta específica, né? Para isso, que foi criada especificamente com esse fim, mas ela só vai te servir para isso, né? Ou você pode também ter um sistema para automação de processo e você mesmo criar o seu fluxo e tratar tudo isso, né? Essa gestão de incidente para envolver todas as áreas e você ter ali a rastreabilidade, você ter o controle, você ter toda a parte de gestão de prazos e tudo mais, ok? Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho sobre a parte de automação de processos também na prática, assim como eu mostrei da parte de documentação, ok? Ou então aqui ainda dentro do nosso sistema, eu vou entrar aqui na minha área de processos, que é tudo conectado, né, tudo integrado nesse exemplo que eu estou usando, tá? E aqui eu desenhei um fluxo, só para a gente não sair do contexto, eu desenhei um fluxo de gestão de consentimento, tá? E esse fluxo, ele é bem curtinho, bem simplesinho, né? Mas eu vou abrir o desenho aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui o que acontece, tá? Eu sou da empresa e eu vou, por alguma razão, né? Eu quero pedir o consentimento para algum titular de dados. Não que isso funcione necessariamente dessa forma, tá? Essa foi a maneira que eu desenhei o meu processo, mas o sistema é flexível, você desenha do jeito que você quiser, tá? Então, nesse caso, eu sou da empresa e vou fazer a solicitação a um titular de dados para que ele me autorize, né, a usar os dados dele, autorize a empresa. E aqui o titular de dados vai me dar o consentimento, tá? E depois eu vou receber de volta esse consentimento e só confirmar para arquivar esse consentimento, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou trabalhar com formulário, eu vou trabalhar com 2 tipos de assinaturas, tá? E com a integração com minha área de documentação, tá? Então, o titular de dados aqui é um terceiro, ele não faz parte da empresa, né? Então, o sistema ele vai entender isso e vai acionar o titular de dados através do e-mail dele, tá? Então, como que eu faço isso aqui para funcionar na prática? Então, eu vou vir aqui. Então, eu sou o setor autorizado a fazer essa solicitação ao titular, tá? Então, eu vou vir aqui. Aqui o meu tem um monte de coisa, gente, porque, como eu disse, é uma base de demonstração, tá? Então, aqui vai aparecer o fluxo, gestão de consentimento, tá? E os demais que eu tenho acesso, mas é esse que eu quero usar. Então, eu vou clicar aqui. Para cada solicitação de consentimento, o sistema ele vai me dar um ID único, tá? Que depois eu posso usar para controlar, para consultar, né? E aqui eu criei aqui o meu consentimento, tá? Não tá muito bonitinho, tá, gente? Porque eu não tenho aqui não usei um modelo formal, tá? Mas mais para a gente ter mesmo um exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome do titular de dados, eu vou colocar eu mesma, tá? Opa. E aqui o meu CPF. E aqui tem todas as cláusulas que eu quis. Isso aqui poderia ser um documento enorme, tá? E aqui o e-mail do titular, né? Então, eu vou mandar aqui para esse e-mail aqui, ó, do Gmail, e vou salvar. Então, aqui eu estou executando a primeira parte do meu fluxo, tá? Que é a interação, né, para acionar o titular. E esse é o meu número, 553, tá? Então, já foi embora, tá, a minha solicitação, né? E agora, como que eu sou dona do processo, tá? Como que eu controlo? Como que eu sei que foi, né? Então, aqui, ó, o meu usuário, ele também é supervisor, lógico que no ambiente real, né, os usuários não vão fazer todas as funções, aqui eu tenho que fazer todas para mostrar para vocês, tá? Então, eu venho aqui nessa área de tarefas, e aqui está o caso 553, que é uma gestão de consentimento, aqui estão todas as tarefas em andamento, né? E aqui, ó, tá com o usuário, com o titular de dados, para ele me conceder o consentimento, e esse aqui é o titular de dados, né? O nome dele e o e-mail, tá? Eu, como supervisor, eu tenho algumas interações que eu posso fazer aqui, né? Mas eu vou entrar aqui como se fosse o usuário. Deixa eu ver se vocês visualizam aí a tela. Eu mudei de tela aqui, vamos ver se abre para vocês. Está abrindo, né? Então, vou entrar aqui, ó, com o e-mail do titular. E aqui chegou, ó, o titular. Eu posso personalizar o e-mail, né? Então, aqui tá bonitinho, ó, o texto que eu mandei para ele, tudo direitinho, já vai com o nome dele aqui, tá? E as orientações, e aqui ele clica para poder fazer, né, essa ação, tá? Então, aqui, oh, meu Deus, esse aqui não está permitido nessa versão aqui do browser. Eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Então, eu aqui, como
O supervisor eu também posso acionar. Então, eu vou entrar aqui e vou ver. Então, eu vou entrar aqui e vou ver se ele me permite aqui, ele me permite fazer. Então, ó, aqui eu vou fazer como se estivesse fazendo pelo titular. Então, eu tenho aqui a assinatura, tá? Então, é o primeiro tipo de assinatura, tá? Então, aqui o primeiro campo, eu posso usar essa ou não, tá? E aqui eu vou colocar o local e data e vou clicar. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, não falta nada. Vou clicar em salvar. Pronto. Nesse caso aqui, o que que acontece, tá? O sistema, ele tem dois passos aqui que o titular vai fazer de acordo com o que eu configurei, né? O primeiro passo é esse aqui, de preencher a documentação, tá? O segundo passo é o de enviar, selecionar o documento que ele quer para assinatura, e o sistema sozinho já gerou aqui para mim um formulário, tá? Que é o qual o titular vai assinar. Então, eu preenchi no formulário, mas o sistema converteu isso automaticamente. E eu estou mostrando aqui para vocês, mas o titular ele não vai ver, né? Ele não precisa ver essa informação, tá? Então, aqui ele só vai ter o termo de consentimento e o local para assinatura. Então, ele vai aqui, vai adicionar para poder fazer essa assinatura, né? Ele pode verificar os dados dele aqui. Como o meu não é a primeira vez que eu estou assinando, o sistema não me pergunta, mas o titular de dados, ele tem que colocar aqui o CPF dele, né, para poder ele fazer essa assinatura aqui, porque é o outro tipo de assinatura, que é a assinatura digital, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou continuar para assinatura. O sistema, ele vai acionar, né, o meu sistema de assinatura agora, para carregar, para eu fazer o segundo tipo de assinatura, que nesse caso eu posso usar ou não um certificado digital, tá? Então, ele está carregando a telinha aqui. Pronto, então aqui ele está chamando, né? Está abrindo aqui a minha localização, tá? Então, a gente sempre pede a localização, porque essa é uma informação importante, né? Para quem está fazendo uma assinatura digital. Naquela primeira assinatura que a gente fez, não foi necessário, né? Porque são dois tipos diferentes, como eu disse, tá? Nesse aqui é necessário, porque é uma assinatura válida, né? É como se a pessoa estivesse indo no cartório para poder fazer, né, todo aquele procedimento legal, tá? Então, aqui, ó, eu vou selecionar onde que eu quero assinar. Vou clicar aqui, ok. Então, esse aqui eu posso mudar, né, o modelinho aqui da minha assinatura, se eu quiser, tá? Beleza, então, já que é o termo que eu estou assinando, eu vou clicar aqui em assinar. Bom, então aqui, ó, ele finalizou a assinatura, tá? Concluiu aqui, já está carregando o documento, eu já vou clicar aqui para concluir essa etapa do processo, e ele já vai para a próxima etapa, que é quem vai receber de volta o consentimento assinado, tá? Então, quem recebe de volta o consentimento assinado, ele pode receber direto aqui pelo processo, mas ele também tem vínculo com a área de documentação. Então, se eu abrir aqui, eu vou abrir em outra caixinha. Deixa eu ver se aparece aí para vocês as duas. Demora um pouco aí, tem um delay para chegar para vocês, né? Aqui, ó, acho que vocês já devem estar vendo agora, né? Então, aqui, ó, esse aqui foi o documento que a gente acabou de criar, tá? Então, aqui também tem, né, o mesmo documento que foi assinado lá pelo processo. Estou mostrando pela área de documentação porque eu usei o vínculo das duas, depois eu mostro lá pelo processo, tá? Então, esse aqui é o meu termo de consentimento original e esse outro aqui, ó, ele é o termo de consentimento assinado, tá? Com assinatura digital, com autenticação, tudo bonitinho aqui, ó, e gerou a última página do manifesto, né? Que é a página final aqui do documento assinado, tá? Então, aqui nessa tela, a gente está vendo pela área de documentação, mas voltando aqui no processo, tá? Eu posso entrar aqui e também vai ter o mesmo documento, né, que a pessoa assinou aqui no meu fluxo, tá? Então, quem está controlando o fluxo, quem foi a pessoa que fez a solicitação, né, desse termo de consentimento, ela vai receber via processo. Então, chega lá na caixinha de tarefas, pode chegar um alerta para ela, pode chegar um e-mail notificando ela que o titular já fez a assinatura e assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui é um exemplo de processo que eu configurei, que é um processo voltado para LGPD, mas a gente pode ter, né, desenhar aqui qualquer tipo de processo. Então, esse aqui é um processo um pouquinho mais complexo, tá? Que é um fluxo para você fazer atualização de documentação de funcionários. Então, aqui eu desenhei várias caixinhas, né? E aqui a pessoa abre a solicitação, aqui o RH confere a documentação, se a documentação tiver alguma pendência, né,
ele envia para o colaborador fazer a atualização, o colaborador ele pode anexar os documentos, né? Aqui no caso, se não, o RH monta um kit para mandar para o cliente que solicitou essa documentação, né, para atendimento lá ao contrato que tem com o cliente final, e aí passa por todo o fluxo, né? As pessoas assinam a documentação, até o arquivamento desse documento, tudo 100% digital. E como eu estava falando, né, nesse exemplo aqui, o sistema é que controla o que tem que ter em cada uma das caixinhas. E a gente é que configura cada uma dessas caixinhas, né, para determinar aquilo que a gente quer que aconteça em cada uma delas, né? E para quem que vai essas caixinhas e quais são, né, os prazos, quais são as regras de negócio, e tudo isso é tratado aqui dentro do desenho do fluxo. Então, quem tem uma ferramenta, né, para automatização de processos, ele precisa saber usar, né, esses recursos. Geralmente não precisa ser um desenvolvedor, né? Algumas ferramentas elas exigem que tenha um nível de conhecimento mais avançado, mas outras não, né? Aqui, por exemplo, não precisa ser um desenvolvedor para você fazer o desenvolvimento dos processos, precisa conhecer as ferramentas, conhecer as regras de negócio da empresa, né? Atuar junto com as áreas que fazem todo o levantamento, fazem todo o mapeamento dos fluxos, para que você consiga fazer o desenho de processos bem elaborados, né? Mas que também, posteriormente, podem ser ajustados de acordo com a necessidade da empresa, ok? Bom, voltando aqui para a nossa tela, tá? Deixa eu carregar para vocês. Bom, voltando aqui para a nossa tela, então, para finalizar, né, eu considero, né, no meu ponto de vista, que para que a gente possa atender bem a LGPD com relação, né, ao controle de dados pessoais que estejam dentro da nossa documentação ou dentro dos nossos processos de negócio, né, que não estão dentro de nenhuma ferramenta ainda, é fundamental que nós tenhamos, né, as duas tecnologias, que é o ECM e o BPM, né, que são as duas que eu demonstrei para vocês aqui, tá? E que expliquei a respeito de como, né, elas podem beneficiar a empresa uma vez que são implementadas, tá? É lógico que elas não são suficientes, existem várias outras ferramentas, também existem vários procedimentos, né, várias políticas que precisam ser criadas, e tudo isso, né, é um trabalho que é feito do DPO, com toda a equipe que dá suporte, né, para a implementação dos projetos, né, de LGPD, tá? E vai muito além, né, dessas duas tecnologias. Você pode selecionar aí N tecnologias que existem no mercado, mas eu acredito que essas duas são muito importantes para que você possa atender, né, a esse segmento, né, da documentação e também da automação dos processos que não estão dentro de outras ferramentas, ok? Bom, eu agradeço pelo tempo, né, que vocês me concederam, espero que eu tenha agregado algum conhecimento aí para vocês, e fico à disposição aí se alguém quiser esclarecer dúvidas, também deve ter alguma pergunta, não sei se já tem alguma pergunta. Olá, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Não estou vendo aqui o chat. Olá, Lucivânia, me ouvem? Me ouve, Lucivânia? Sim, estou te ouvindo. Ah, legal, parabéns. Bom conteúdo. Não é só relevante para as questões de LGPD, mas para a empresa como um todo, né? Para todo o ecossistema aí de segurança da informação, se não tiver essas ferramentas que você demonstrou aí, essas boas práticas, realmente fica complicado de aplicar as boas práticas de segurança, né? De garantir aí a tríade de segurança e outros requisitos obrigatórios aí dentro do compliance da empresa. Tinha uma pergunta aqui sobre se ele tinha integração com outras plataformas sobre API. Se eu não me engano, a pergunta do Leandro. Uhum.
Sim, na verdade é muito importante, né, que as soluções que vocês forem usar para fazer a gestão documental, automação de processos, que elas tenham integração, tá? Esse produto que eu estou usando tem integração, né, é aberta, tem API aberta para fazer integração, e é fundamental, tá, que se tenha, porque geralmente os processos que a gente mapeia, né, e até a própria documentação, eles precisam ser conectados com outros processos que às vezes estão dentro de outros sistemas, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa usa o SAP para fazer toda a rotina de pagamentos, né? Mas ela precisa conectar esse processo que já existe no SAP com outros sistemas ou com o próprio fluxo que ela está criando no BPM. Então, eu digo que o BPM ele acaba sendo uma ferramenta de conexão, né, entre outras ferramentas, para que você tenha o seu processo de fato automatizado fim a fim, porque senão você tem um processo, né, que começa automatizado, aí ele vai até a metade automatizado, aí você tem uma interrupção, né, porque você não consegue conectar com outras ferramentas que fazem um pedaço desse processo. Então, é muito importante você ter, sim, API para fazer integração. Legal. A pergunta aqui bem interessante do Alex: o repositório dos arquivos ficam local ou em cloud, no caso desse sistema? Gostei da pergunta, Alex. No caso do que eu estou demonstrando, ele fica em cloud, tá? Mas existem também sistemas locais, né? Hoje em dia, o que eu percebo aqui, 90% das empresas, né, elas buscam, optam por soluções em cloud, né, por todos os benefícios que tem, né? E os outros 10% que eu, né, considero que sejam nessa faixa de 10% pela experiência, né, optam por uma solução local, não necessariamente porque ela quer ou porque a equipe da infra quer, né, mas porque às vezes ela tem algum requisito, né, de segurança muito muito forte, que acaba, de certa forma, impedindo que ela possa aderir a soluções de nuvem, mas aí são empresas com características muito específicas. Legal, mais uma pergunta aqui do Carlos Alberto. A ferramenta, no caso, ela se integra com fornecedores para a gestão de contratos? Sim, ela se integra, tá, com fornecedores, porque você tem, nesse exemplo que eu mostrei, tá, ela tem uma função que a gente chama de acesso dinâmico, né, que permite que você possa incluir terceiros, né, que não fazem parte da sua organização também no seu fluxo, sem que você precise contratar licenças para isso, né, e sem que você precise fazer uma gestão de usuários, porque isso, de acordo com a forma que você parametriza o seu processo, né, que você faz o desenho do fluxo, é possível que você determine quem são, né, as pessoas que você precisa acionar, que são externos, que não fazem parte da tua empresa, mas que em algum momento ela precisa interagir no processo. E aí, de acordo com a configuração que você faz, o sistema ele vai acionar essa pessoa quando chegar a vez dela, né? Então, se chegou a vez do seu fornecedor, por exemplo, te mandar uma proposta, então naquele momento o sistema ele vai gerar um token, ele vai enviar esse acesso, né, automaticamente para o seu fornecedor sozinho, né? E aí ele habilita o seu fornecedor para interagir naquela etapa do processo, e na hora que ele interage naquela etapa, o próprio sistema, quando ele finaliza, né, o próprio sistema encerra o acesso dele. Então, ele desabilita ele, porque ele só deu a permissão para ele fazer aquela atividade, tá? E aí isso pode acontecer, né? Em qualquer momento do processo, desde que você configure, tá? E aí você não tem que ficar preocupado em ficar gerando acesso para os terceiros, para os externos. Legal, show. Eu não sei se você consegue ver a pergunta aí do Diego Costa. Tá? Sim, Aparece na sua tela aí? sim, acho que existe um tamanho máximo de armazenamento, Isso, boa né? também, boa pergunta. Não existe, tá? Pelo menos nesse produto que eu usei para apresentar, não existe, tá? E geralmente os produtos de nuvem, né, eles não limitam o tamanho que você pode crescer. O que pode acontecer é que, de repente, no pacote inicial, ele vai te cobrar X por tanto de armazenamento. E se você ultrapassar aquilo, você vai pagar pelo excedente, né? Mas ele não te limita,
né? Ah, se você contratou com 9 gigas, por exemplo, você só vai poder armazenar 9 gigas. Não, você vai poder armazenar 1 tera, 10 teras, quantos teras você tiver, o que vai acontecer é que você vai pagar, né, pelo excedente. Então, o que, que geralmente a gente aconselha o cliente a fazer? Se você já tem uma estimativa, né, de quanto que você vai precisar de consumo de imediato, né? Por exemplo, você já tem um legado lá nos seus servidores locais que você quer migrar, né, para dentro da plataforma e colocar na nuvem. E você já sabe que você tem lá 1 tera, né? Já para migrar. Então você já contrata, né, com o mínimo de 1 tera, ou com quanto você acha que inicialmente seria o suficiente para você, né? Para você já ter um custo diferenciado, porque tem fornecedor que ele te dá um preço diferenciado pelo volume de armazenamento. E tem outros que não, independente se você tem 1 giga ou se você tem 50 tera, você vai pagar o mesmo valor, tá? Então, é bom você analisar isso. Então, outra coisa também não precisa você já colocar, por exemplo, se você sabe que daqui a 1 ano ou 2 anos, sua empresa vai chegar a consumir 10 teras, você não precisa sair já contratando 10 teras, porque você não está usando isso agora, né? Você pode colocar no seu orçamento, a menos que na empresa exista alguma política que te obriga já a fazer isso por uma questão estratégica. Mas o que eu recomendo é, se você não precisa de 10 teras agora, contrata o que você precisa agora e negocia valor para você usar como excedente. Por quê? As soluções de nuvem, geralmente, você paga pelo seu consumo, tá? Então, se você está consumindo hoje 2 teras, por que, que você tem que pagar já por 10, né? Muito bem, eu tenho direito a perguntas também, não? Aí eu não sei, a produção que sabe. Eu acho que sim. Eu vou pegar uma carona aqui nessa pergunta, e aí se o cliente quiser fazer a migração de um plano para o outro, tranquilo, entra em contato e já migra ele viu que tem necessidade de um espaço maior, como que é feita essa... Não precisa fazer a migração, tá? Como eu comentei lá no começo, o sistema ele não vai limitar você, né? Se você começou com 9 gigas e você precisa crescer isso, você vai crescendo automaticamente à medida que você vai incluindo dados lá. Então, com relação a isso, você não precisa se preocupar. Agora sim, se você, por exemplo, quer trabalhar com uma negociação diferenciada, questão de valores, né? Aí é importante você, de repente, fazer contato com o fornecedor para deixar alinhado essa questão de custo. Ah, legal, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Alberto. Você consegue definir, se consegue definir alerta aí dentro do sistema? Por exemplo, ele colocou aqui data de revisão ou vencimento de documento. Consegue. Você pode fazer isso direto dentro da área de documentação, quando você não tem um fluxo, né? Não tem a necessidade de ter um fluxo. Então, você tem uma pessoa só que é responsável por aquele documento e que ela precisa tomar ciência, né? Quando aquele documento estiver vencendo, estiver próximo do vencimento, enfim. Então, você pode fazer isso direto na área de documentação, no exemplo que eu mostrei aqui, né? Do sistema que eu mostrei. Ou você pode usar também, né, fazendo um fluxo pelo processo, tá? Nesse caso, se você tiver, por exemplo, que fazer uma revisão de documentos que envolvam outras áreas, que não é apenas uma pessoa responsável pelo documento, né? Então, você pode desenhar fluxos que determinam quais são as áreas que vão ser envolvidas, de acordo com o tipo do documento, com a finalidade do documento. Então, de acordo com a regra de negócio, né? E aí, quando chegar o prazo, o sistema ele vai fazer o alerta, vai notificar as pessoas envolvidas e vai startar esse processo sozinho, né, para que as pessoas analisem, revisem os documentos até que gere uma nova versão. Perdão, não sei se vocês estão escutando, tem alguém me chamando aqui. Um pouquinho, faz parte. Não, não tem problema, não. Faz parte, ao vivo é assim mesmo. Não sei se eu pulei alguma pergunta aqui, se tinha mais alguma, se o Michel puder me ajudar aí, eu creio que eu não pulei nenhuma aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aguardar mais alguns segundos aqui. Enquanto isso, se entrar mais alguma aqui, eu repasso. Enquanto isso, eu vou
agradecendo já a todo mundo que participou, que ficou conosco até agora, agradecer também a Lecivânia aí por compartilhar conhecimento com todos nós, a Lecivânia também do Comitê de Governança, já apresentar também aqui para os que não participam do Comitê de Governança, esse é um dos trabalhos que nós fazemos lá, que nós desenvolvemos, além dos nossos, nós chamamos de grupos de estudo, são temas que a gente se aprofunda neles, depois compartilha com a comunidade externa, temas não só relacionados à governança, mas outras, privacidade de dados, LGPD e tantos outros também, produção de artigos, produção de materiais orientativos, guias, palestras internas ou abertas ao público, como essa daqui, já falei no começo que tem mais algumas aí já, até o final do ano já temos algumas, na verdade, final do ano não, já temos pré-agendado, se eu não me engano, até fevereiro do ano que vem já tem mais algumas, e espero ver a Lecivânia em breve aqui, com a versão 2 aqui desse Claro, é conteúdo, só convidar a gente, viu? A gente vem. Ah, sim, com certeza. Depois o pessoal manda aí pra gente aí as demandas, a gente vai solicitando. Agradecer também meu amigo Kleber, que está conectado, eu vi ele aqui nas mensagens, Kleber Bittencourt, também do Comitê de Governança, tem me ajudado muito aí nos projetos, nos grupos. E agradecer novamente a todo mundo que está nos bastidores aí, ajudando, mantendo aqui a palestra online, todos que contribuíram e assistiram conosco. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Ah, tem uma aqui, quais os temas que entram no comitê? Essa eu acho que é para mim. Então, o tema central, o foco é governança e privacidade de dados, mas não existe uma limitação de repente, outros temas. Nós temos lá alguns temas correlatos que o pessoal achou por bem aprofundar, temas que estão do momento, ou temas que têm uma demanda forte externa aí de uma visão do time de governança, a gente coloca também, a gente acaba estudando vários, e depois isso é publicado em formato ou de artigo, ou revista, tem vários formatos depois que é publicado disso, mas não existe uma limitação do tema. Os pontos centrais são governança e privacidade de dados, mas não existe uma limitação se porventura outros temas aí tiverem necessidade de ter essa análise aí do time de governança. Perfeito? Obrigado de novo, Lecivânia. Obrigado a todos. Ficamos por aqui, então. Se alguém tiver alguma dúvida depois, procure o Michel, envie e-mail, procure a associação. Caros que têm interesse aqui, pode nos procurar, enviar e-mail para o Michel. Ele vai passar as orientações aí como interessar. Não sei se o Carlos consegue mandar aqui, se ele já é de algum comitê aqui, se ele tem interesse em ingressar. Não sei se ele conseguir enviar aqui para nós. Também compartilhando aqui o contato aqui da Licivânia, quem adicionar, fazer network, que tiver quem quiser precisar tirar dúvidas, está aqui também disponível o LinkedIn da Licivânia. Eu não consegui aqui contato mais com o cara, mas eu vou pedir para o Michel depois entrar em contato com ele e verificar aí se ele vai ser incluído no comitê ou se ele já é do comitê, e a gente vai expandir aí em relação ao conteúdo. Silvânia, obrigado a todos. Uma Eu que boa noite. agradeço. Muito obrigada, Obrigado. viu? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.